pastor Carlos Cardoso está rifando este Fusca em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas. Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto e você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora. Bom, nesse momento, graças a Deus, já metimos toda, né? As sapatos aqui na construção da igreja de São Gabriel. Aí tá todos os ferros já colocados. O segundo passo agora é aqui, levantar a caixaria até aqui e nivelar. Todos. Levantar 1,20 m, devido à água que enche, né? Aí teremos que colocar agora a caixazinha aqui até aqui. E agradecemos muito ao pastor Carlos Cardoso pela força muito grande. Assim vai ser, todos. Daqui vamos levantar, né? Medir aqui, essa área aqui. A altura do piso da casa, da igreja. E vai ser todos, aquela área toda vai ser com caixariazinha assim pequena. Todos, como essa, aquela, lá. Vai ser tudo como essa. Que para poder vir a viga aqui em cima de todas elas. Então aí está concluído, né? Hoje, graças a Deus, mais um avanço muito grande já demos. Com todas as ferragens já plantadas, tá? Agradeço muito a Deus por isso. A todos os irmãos que colaboraram com a força que deram, né? E assim, aqui está. Todos têm. Ela tem daqui a 8 e daqui lá no canto 12. Então, aí tá, mais uma vez concluído, graças a Deus, né? Aí agora vamos trabalhar para levantar as caixinhas, que já tá também ali. Se eu dar para olhar lá, está as caixas já, que vamos conduzir para cá, para levantar até aqui, tá? Graças a Deus. Glória a Jesus, né? Essa obra que vocês acabaram de ver foi retomada hoje. E aí vai ser concretada todas as caixinhas e vai ser feita a igreja na parte de cima para quando encher a maré, a igreja fica... Vai dar para chegar... Vocês vão ver talvez isso em fevereiro. A gente vai chegar de barco até a porta da igreja para cultuarmos ao Senhor. Amém? Deus abençoe, irmão Pedrinho. Estamos orando pela sua esposa, Luzion, irmã Regina, do Rio de Janeiro, irmã Vânia, Deus abençoe, de Pacajus, irmã Juliana, Deus abençoe a todos, estamos ao vivo, Deus abençoe os nossos irmãos do Instagram também, que a bênção do Eterno repouse sobre cada um de vocês. Irmãos, que guerra foi para entrarmos ao vivo hoje? Hoje foi uma guerra gigantesca, né? Eu queria entrar pela parte da manhã, eu não consegui, pela parte da tarde não consegui. O meu programa aqui de fazer live, ele renderizou aqui, ficou 9 horas renderizando algo para liberar para fazermos lives, só Deus. Mas deu certo, entramos agora, e que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de todos os irmãos. Meus irmãos, falta pouco para nós concluirmos aí a rifa do Fusca, né? Eu queria muito
sortear esse Fusca domingo. Em nome de Jesus. Tá aí. Falta apenas... Se esses 25 bilhetes reservados forem vendidos, falta apenas 66 números para sortearmos o Fusca. Mas esses 25 aqui reservados precisam confirmar. Amém? Senão vai faltar 91. Senão 91, né? E falta pouco. E batendo aí os 1000 números, irmão, a gente vai sortear. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de sortear domingo, porque é uma data muito boa ainda, que daria tempo para a pessoa passar o Natal de Fusca novo na garagem. Meu Deus. A missionária Raquel está perguntando se eu vou chorar. Porque no primeiro eu chorei. Que existe todo um negócio emocional em torno do Fusca, né? Amém, irmão Pedrinho, ela está nas nossas orações. A sua esposa está nas nossas orações. Amém? Eu creio no milagre na vida da esposa do irmão Pedro. Vamos orar pela esposa do irmão Pedro, irmãos. Se os irmãos puderem. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua serva diante da tua presença, que está entubada no Hospital Santa Rita, em Vitória. O Senhor é poderoso, Senhor, para estender a tua mão da planta do pé ao alto da cabeça da tua filha e repreender todo o mal, repreender toda infecção, repreender toda falta de ar, repreender toda dor e sofrimento, toda enfermidade, que saia do corpo dela e que ela seja curada para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E, irmãos, adquira o número, né? É muito simples. Talvez essas pessoas que reservaram os números do Fusca, elas não concluíram, né? Deus abençoe pastor Carlos Vieira. Elas não concluíram a compra. E em nome de Jesus, né? Você entra no site, o link está aí. Aí você escolhe a quantidade de números aqui, ó, você paga o número, olha lá, participar. Aí vai pedir o número do seu telefone, que você coloca o número de telefone, é muito importante que o telefone esteja certo. E aí você paga e o algoritmo vai te dar 3 números. Depois é só você colocar lá meus números, você vai ver os seus números certinhos. Aí, irmãos. Tá desse jeitinho, hein? O Fusca tá desse jeitinho. Glória a Deus. Então, só falta, irmãos, se os 25 que tem reservado pagarem, só falta 66 números para chegarmos a 1000 e sortearmos o Fusca. Amém? Abençoe. Eu tenho segunda-feira um compromisso lá no Amazonas de R$ 12.150, que é a compra de todo o ferro que vai faltar para a laje, para as colunas. E eu creio no milagre, na provisão, no sobrenatural, no agir de Deus, no mover de Deus. E temos aí o Natal missionário na África,
A semana que vem nós já temos também que enviar dinheiro para compra de alimentação e brinquedos. E vamos continuar nessa obra em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Meus irmãos, a gente está aí num delírio crônico, né? Olha a palavra que eu usei, um delírio crônico, porque nós temos aí o indicado do presidente para assumir o lugar na Suprema Corte. O Jorge Messias, né? E o Jorge Messias, ele é membro da Assembleia de Deus Madureira, né? Vocês lembram que o bispo Samuel Ferreira foi lá, né, visitar o presidente Lula. Segundo ele, foi para fazer uma oração, mas também como pastor do indicado, interceder por Jorge Messias. E isso gerou um transtorno assombroso. Ele é batista, irmãos, ele foi interceder. O Jorge Messias é da Igreja Batista, mas amigo, obrigado, irmão Luiz Alves, obrigado. Ele é da Igreja Batista, mas é amigo da Igreja Madureira, do pastor Samuel. Isso mesmo. Eu vou. Mas ele foi lá interceder pelo Messias, como um irmão, foi a própria fala do bispo Samuel Ferreira, que ele foi lá interceder pelo irmão Batista para assumir. E foi uma catada aí que deu um abalo no governo, tá? Principalmente no Senado, eu já vou falar. O Alcolumbre ficou doido e o Pacheco disse que vai abandonar a vida política. Porque, e olha como a gente erra, irmãos. Quem lembra que eu afirmei por várias vezes aqui que o Pacheco, por ser advogado de Jorge Soros, seria o próximo ministro da Suprema Corte. Quem lembra que eu falei muitas vezes aqui, porque na realidade, a fala do Pacheco de política, ela está ligada à minha fala. Ele era o candidato da vez. E o Alcolumbre ficou doido agora. O Alcolumbre se levantou contra o governo pela escolha do Jorge Messias e não do Rodrigo Pacheco. Só que o Lula escolhe um ministro evangélico com princípios de esquerda, tá? Jorge Messias já tomou muita atitude aí pró-governo. Mas para que ele tomou essa decisão de colocar um ministro evangélico? Porque essa semana ele decretou o fim da linguagem neutra nas escolas, porque alguém sabe aqui? Essa semana ele tomou uma atitude para se aproximar dos evangélicos. E, infelizmente, a gente tem muito evangélico mudando de pensamento acerca do governo. É cruel, irmãos, o sistema é cruel. Olha aí. Deputado Federal, nosso querido diácono da Igreja Batista, Jorge Messias, uma calorosa salva de palmas. Olha aí. Ao Supremo Tribunal Federal, nosso querido diácono. Ele foi indicado, né? E eu digo assim, irmãos, a gente muitas vezes tem que cuidar com a fala, né? Mas
pelo borbulho, você pode ter certeza, o Lula não ia colocar alguém lá que não lhe desse apoio, tá? Está havendo muita movimentação. Veja que o Barroso fez de tudo para tentar recuperar o visto dele saindo da Suprema Corte e foi negado. Marco Rubio negou totalmente a possibilidade de Barroso voltar aos Estados Unidos. Mas só para você entender, ó, quem é o Jorge Messias? Servidor de carreira. Messias é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e também atuou na área jurídica no governo Dilma Rousseff. O presidente indicou Jorge Messias para assumir a vaga do ministro da Suprema Corte após Barroso pedir aposentadoria. Agora só para você entender, ele é o atual advogado-geral da União. Jorge Rodrigo Araújo Messias tem 45 anos, é natural de Pernambuco, está no governo desde o início da terceira gestão de 2023. Tomou posse na AGU em 2023, no início do governo, antes mesmo da nova gestão começar, já integrava a equipe de transição. Servidor público desde 2007, com atuação em diversos órgãos do Executivo, como Banco Central e BNDES. É considerado um nome de confiança de Lula com apoio de ministros do PT pela ala palaciana. Mantém relação próxima e leal com o presidente desde os tempos do governo Dilma Rousseff. Como advogado-geral da União, defendeu as instituições democráticas, especialmente o Supremo Tribunal, diante das ameaças do governo dos Estados Unidos. Também liderou ações judiciais ligadas às pautas consideradas estratégias para o governo, como a defesa do decreto do IOF, derrubando o Congresso, e a regulamentação das redes sociais. Desde que assumiu o comando da Advocacia Geral da União, Messias desempenhou papel central na estratégia jurídica do governo, liderando ações em frentes consideráveis sensíveis pelo Planalto. Entre os principais casos está a atuação na tentativa de reverter no Supremo Tribunal a decisão do Congresso Nacional que sustou o decreto do Executivo que previa o aumento nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras IOF. A medida era considerada fundamental para o governo fechar as contas públicas. O caso gerou uma queda de braço entre governo e Congresso que envolveu a separação dos poderes e a autonomia do governo na condução da política fiscal. Após o Supremo ser convocado a se manifestar, o ministro Xandão, relator do caso, decidiu manter quase a totalidade do decreto do governo que aumentou a IOF. Ele também é um camarada a favor, olha lá, regulamentações das redes sociais. Messias também se colocou como uma voz atuante nas decisões sobre as regulamentações das redes sociais, apoiando juridicamente iniciativas do Executivo para estabelecer regras mais rígidas contra desinformações e discursos de ódio nas plataformas. Então, Messias também usou redes sociais para defender as pautas. Aqui não é terra sem lei, obviamente. Nosso ordenamento jurídico já oferece anticorpos para combatermos a desordem informacional. Portanto, não vamos ficar de braços cruzados. Relembrem. Em julho desse ano, o ministro também afirmou, em nota da AGU, que o Brasil tomaria todas as medidas adequadas para defender sua soberania e instituições após sanções dos Estados Unidos ao Xandão. E aí ele tem, olha lá, ó, ligação com religião. Evangélico Messias participou de uma reunião com Lula, liderança evangélica no Planalto, dia 16 de outubro.
Então, quem é Jorge Messias? Um crente de esquerda. Sim ou não, irmãos? Se ele defende as pautas de um governo de esquerda, Jorge Messias trabalha para a esquerda. Ou eu estou errado? Deus abençoe. Eu estou errado ou estou certo? Ele é de esquerda ou é de direita? Irmão, se ele trabalha defendendo todas as pautas do governo e sendo considerado um fiel aliado do governo, ele trabalha para a esquerda. E tá claro, eu acho que não precisa fazer você olhar e dizer, se o cara defende tudo que o governo defende, é porque ele trabalha para quem? Né? Se ele é a favor de regulamentar redes sociais, se ele foi um dos advogados ferozes para que o UFC fosse aprovado, derrubando uma medida do Congresso. Então não adianta você, o cara pode dizer que é evangélico, mas com pautas de esquerda. E, infelizmente, um monte de evangélico acha isso a coisa mais linda do mundo. Então, é complicado. É muito complicado. Só que o que aconteceu, irmãos? Como o Pacheco era o candidato, o Alcolumbre ficou doido. Olha aí. Indicação de Lula ao Supremo irrita Alcolumbre, que responde com pauta bomba. Aí o Alcolumbre, por ficar chateado com o governo, ele quer agora aposentadoria de todos os agentes de saúde, que vai gerar um rombo no cofre do governo de 20 a 200 bilhões. Os agentes de saúde vão poder se aposentar, os homens com 52 anos e as mulheres com 50 anos. E podem se aposentar após 20 anos de trabalho e vão receber de aposentadoria o salário integral enquanto for aposentado. Não vai ter um cálculo para diminuir o salário dos agentes de saúde. Então, é uma pauta bomba que vai na próxima semana. É uma maravilha para os agentes de saúde, não é maravilhoso? Tem algum agente de saúde aqui? Né? É algo que já estava aí percorrendo no Congresso, por causa da periculosidade, né, das pessoas que são os agentes de saúde, que podem pegar vários tipos de enfermidades indo nas casas. É uma maravilha, não estou dizendo aqui, mas vai gerar um rombo. O governo já está todo endividado. O rombo da aposentadoria dos agentes de saúde olha o tamanho, de 20 a 200 bilhões. Quer dizer, é algo que o governo não tem como suportar agora. E também, além dele, líderes políticos que estavam... na realidade, o Pacheco foi traído pelo governo. O Pacheco foi traído pelo governo, tá? Ele trabalhou ferozmente pelo governo, fez de tudo para muitas coisas não passarem, e o Pacheco levou um tiro no pé com a indicação de Jorge Messias. A ideia do Lula de colocar Jorge Messias é simplesmente para se aproximar dos evangélicos. A prova diz que essa semana ele decretou o fim da linguagem neutra nas escolas.
E quem decretou isso foi o presidente, tá? Então, assim, ele está vindo, o governo está vindo com estratégias e pautas porque colocar um ministro na Suprema Corte evangélico, dar fim à linguagem neutra, eu já vou mostrar para vocês, né? Eu já vou mostrar para vocês. Só que olha só, o Pacheco e o Alcolumbre ficou doido. Ficaram doidos. E aí o Pacheco chegou a falar de sair da vida política, tá? Olha aí, ó. Nunca pensei em me eternizar na política, diz Pacheco. Preterido por Lula para o Supremo, o senador reforçou a intenção de deixar vida pública, mas ressaltou que a decisão definitiva só será tomada após alinhamento com aliados. O senador Rodrigo Pacheco afirmou nesta quarta-feira, dia 19, que mantém a intenção de encerrar a carreira política ao fim do seu mandato ao Senado em 2026. Eu nunca pensei em me eternizar na política. Há, inclusive, muitos pronunciamentos meus quando eu entrei e deixei a advocacia que eu tinha uma data de entrada e também uma data de saída na política, afirmou Pacheco a jornalistas. A fala ocorre após um encontro com o presidente Lula, no qual o petista indicou que vai anunciar em breve o nome escolhido para a vaga aberta ao Supremo, descartando o mineiro para o posto deixado por Barroso. O presidente disse que tinha tomado uma decisão que seria anunciada em breve e desejava a minha candidatura ao governo do Estado, contou Pacheco. Segundo o senador, a conversa de segunda-feira com Lula foi amistosa, franca e muito esclarecedora. E incluiu tanto a discussão sobre a sucessão no Supremo quanto a definição do futuro de Pacheco. Sobre o desejo de Lula de vê-lo candidato ao governo de Minas Gerais, o senador disse que essa possibilidade não está no horizonte neste momento. Há uma reflexão já de bastante tempo sobre o encerramento da vida pública, afirmou, principalmente após a saída da presidência do Senado. Eu vim amadurecendo a ideia de concluir a minha trajetória no final do mandato. Apesar da sinalização de encerrar a vida pública, Pacheco ponderou que a decisão definitiva ainda não foi tomada. Ele quer ouvir aliados mineiros e colegas de partido antes de formar qualquer caminho. Uma decisão definitiva, até por respeito à deferência, tem que ser tomada com alguns companheiros meus que sempre estiveram ao meu lado, que são deputados federais, prefeitos e vereadores. A gente precisa conversar para poder ter esse alinhamento, para que eu fique tudo bastante esclarecido e sem nenhum tipo de aresta. Irmãos, tá aí o Alcolumbre, né? O Alcolumbre reage com uma pauta bomba e o Pacheco diz que vai abandonar a vida pública após a indicação de Jorge Messias. Então, veja, irmãos, tudo é um jogo de interesse nesse momento. Tudo é um jogo de interesse. Tudo. Então, ou faz como um sistema quer, ou vai ter. Então, eu vejo o governo Lula todo fragilizado diante de tudo que está acontecendo. Existem pautas, irmãos, que desapareceram. Por exemplo, você não ouve mais, depois daquele encontro de Donald Trump e o presidente, a fala de regulamentar redes sociais. Alguém ouve aqui falar sobre esse assunto? Como também desapareceu a pauta da anistia da parte da direita. Mas a gente está vendo que o governo, o atual governo, ele está sendo minado, e é proposital,
para que um pseudo-líder de direita volte para o governo em 2026. Então, eu acredito que existe uma agenda e o governo já se colocou à disposição dessa agenda, o presidente. A prova disso é o fim das taxações sobre os produtos brasileiros. A gente já vai falar sobre isso, que na minha visão tem o acordo de não mandar Bolsonaro para a cadeia. Então, veja bem, outra boa, Momiros, o Trump derrubou o Drex, porque o sistema financeiro vai estar vinculado às Big Techs, vai estar vinculado, Deus abençoe, irmão Sérgio. Então, eu vejo claramente, né, que nós teremos aí um fato em 2026, irmãos, que é a questão do INSS, tem mais pessoas sendo presas e investigadas, e eu acredito que as bombas da CPMI do INSS vai ficar para 2026. Veja, nós estamos há poucos dias do recesso parlamentar e o Brasil só volta a funcionar depois do Carnaval. Não existe Brasil antes do Carnaval. Então, veja, entra o Supremo, o Congresso, o Senado, o governo em recesso e a volta à normalidade é só no mês de março. E em março, abril, maio, junho, em julho, vocês vão ver explodir a bomba do INSS e outras bombas que já estão em pauta. E eles vão vir com tudo para deflagrar totalmente o atual governo. E vai se repetir. Eu tenho dito, irmãos, vai se repetir o que aconteceu nos Estados Unidos. Aí vem a Copa do Mundo, e aí o ano, é ano eleitoral e ano de Copa do Mundo. Quem é que concorda comigo? O tempo já está passando rápido, né, irmãos? Agora, quem concorda comigo aqui que ano eleitoral e ano de Copa do Mundo, o ano passa voando? Quem concorda comigo? Ano eleitoral e ano de Copa do Mundo, parece que o ano passa num piscar de olhos. Então, é algo assim, e o governo, eles não têm mais condições financeiras de manter a compra de senadores e deputados. Tá? As emendas parlamentares, eu acredito que elas já chegaram no limite. Então, existem muitas coisas acontecendo para uma mudança gigantesca em 2026. Mas o que vai acontecer, irmãos? Alguém viu aqui o discurso do presidente da Bolívia que assumiu? Vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu ver se eu pego aqui o discurso do presidente da Bolívia. Vai acontecer a mesma coisa. O que é que vai acontecer? Deixa eu ver aqui. O novo presidente da Bolívia, ele declarou que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Porque a esquerda consumiu tudo. Eu profetizo! Então, assim, foi um vídeo polêmico, né?
repercutiu nas redes sociais, que a Bolívia não tem dinheiro. Eu vou colocar a matéria aqui, não vou colocar vídeo. Ó. O presidente da Bolívia diz que foram descobertos 15 bilhões em corrupção. Segundo Rodrigues Paes, afirmou que está fazendo uma autópsia no país e que o valor ainda pode ser maior. O novo presidente da Bolívia, Rodrigo Paes, anunciou no domingo um possível desvio de 15 bilhões de dólares durante os governos anteriores, enquanto a nova administração realiza auditorias nas finanças públicas. O líder se referiu ao caso como roubo, embora tenha afirmado que isso ainda precisa ser confirmado. Não estamos transformando o Estado, basicamente estamos fazendo uma autópsia. O Estado está morto, porque quem rouba mais de 15 bilhões de dólares e parece que o valor vai continuar crescendo, matou um Estado que deveria estar a serviço dos homens e mulheres bolivianos, disse Rodrigo Paes durante coletiva. E o que estamos fazendo é, ao invés de criar ou reviver um Estado bloqueado, uma autópsia desse Estado para realmente criar um Estado que esteja a serviço dos homens e mulheres bolivianos. Paes mencionou a compra de 9 radares da França para controle aéreo e combate de tráfico de drogas, no valor de 360 milhões de euros. No entanto, ele afirmou que os radares nunca foram colocados em operação. O novo líder boliviano, que tomou posse dia 8 de novembro, enfrenta os desafios imediatos de garantir financiamento externo e implementar políticas que podem ser impopulares, incluindo cortes e subsídio à energia e transição para um sistema de câmbio mais flexível. Meu irmão, ele só está na ponta, quer dizer, agora imagine, o Donald Trump ele assumiu a América com 36 trilhões e meio de dívida. O Bolsonaro passou o Brasil em saldo positivo, acho que de 500 ou 600 bilhões. Alguém confirma aí para mim? E agora o Brasil está com dívida trilionária. Então, não importa quem assuma. Eu acredito, irmãos, se acontecer o que eu vou falar aqui, de a Carmen Lúcia e o Gilmar Mendes se aposentar em 2026, é a prova que o governo não subsiste. Por quê? Porque o Lula vai indicar mais 2 ministros para a Suprema Corte, vai ter um governo paralelo no Brasil, que será a Suprema Corte. Então, eles não vão precisar estar no poder, porque a Suprema Corte no Brasil simplesmente vai coordenar o país das sombras na visão da esquerda. Então, o que está acontecendo? Você já pensou que o Brasil, né? Todos estão falando isso, irmãos. Eu vi agora um vídeo do Pablo Marçal falando a Lupo, né, foi para o Paraguai, e de cada 5 empresários brasileiros, empresários de peso, 3 estão tirando o endereço fiscal do Brasil. Isso é a prova que a máquina travou, tá? Cada 5 empresários de peso no Brasil, 3 estão tirando o seu endereço fiscal do Brasil e a rota é Paraguai. O Paraguai se transformou na Suíça da América Latina. Por quê? É 10% de imposto. Não existe imposto sobre herança e sobre doação de bens. O camarada que tem dinheiro, não gosta. Olha lá, a dívida atual do Brasil, 7 trilhões e 200 bilhões de reais. Perto da dívida americana não é nada, mas quer dizer, com a saída fiscal do Brasil, porque os empresários não confiam e não querem, irmãos, se criou tanto imposto, até eu vi lá a fala falando sobre o imposto de quem tem dividendos de empresas em ações, o governo
Até 50 mil reais de lucro, não mexe, não tem imposto. Passou de 50 mil, o governo cobra mais 10%. Então, quer dizer, é uma máquina de sugar dinheiro que muita gente não tem noção. E pessoas, irmão rico, não gosta de pagar imposto. Quem paga imposto é classe média e pobre. Ah, mas o governo deu até 5 mil reais. Irmão, você vai ver. Aí, veja bem, ele deu até 5 mil reais, mas taxando mais ainda quem ganha muito. E quem ganha muito, para não ficar na perda, vai aumentar o preço de tudo. Então, 5 mil reais não é nada, meu irmão, diante do rombo que vai vir. Porque os impostos sobre aluguel, imposto sobre herança, sempre vai ser repassado. É para a população. Então, se nós estamos tendo, a cada 5 empresários, 3 estão tirando o endereço fiscal do Brasil, já significa que quem tem dinheiro não acredita na economia desse governo. Não tem. E aí, veja bem, em vez de beneficiar o povo brasileiro, tem esse negócio da tilápia que está vindo do Vietnã, o leite da Argentina e o arroz do Paraguai, quer dizer, e está barateando o produto. Só que quem perde, irmãos, meu Deus, as pessoas não têm noção que, através da importação, por exemplo, Santa Catarina é um dos maiores produtores de tilápia. O prejuízo é enorme. Aí, veja bem, produção de arroz, produção de leite. O que está acontecendo, irmãos? Aí beneficia outros para baratear e dizer que o preço está barato. Aí nós temos mais de 20 produtores rurais no Rio Grande do Sul que tiraram a sua vida. Por quê? Porque eles vão ter que baratear o preço e não vale a pena trabalhar no plantio. Então, a máquina, irmãos, você vai ver em 2026, a máquina está travando. Então, veja, eles querem dizer que estão tirando dos ricos para dar para o mais pobre. Essa é a visão. Estamos tirando do rico para dar para o pobre. Não é isso que eles querem passar para nós? Mas não é, meu irmão. O rico vai repassar o preço para o pobre. Então, ele vai aumentar o preço do produto e o pobre, com a sensação que está ganhando mais, vai gastar mais e o dinheiro volta para o rico. Infelizmente, é assim que funciona. Quem paga a conta sempre vai ser o pobre. É assim que eles trabalham. Quem paga a conta sempre vai ser o pobre. Então, essa justiça social, ela não existe. Ela existe que tem muita gente se beneficiando e muito com tudo que está sendo feito. Então, o que aconteceu na Bolívia, né? O que aconteceu na Bolívia vai acontecer no Brasil como aconteceu nos Estados Unidos. Infelizmente. Eu vou dizer novamente, infelizmente. Irmãos, aconteceu um fato, o irmão Miros me mandou o vídeo, né? Do que aconteceu na Bolívia. Para glorificar ou para ficar assombrado. Porque
eu queria que vocês me dissessem se eu estou exagerando. Mas assim, irmãos, é complicado. Deixa eu colocar o vídeo. Nicolás Maduro Moros, voluntariamente desde el Palacio de Miraflores, declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo. Ele declarou Jesus Cristo como Senhor da Venezuela. Já começa por aí. Y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo. Veja que ele está lendo, tá? Ele está lendo. Y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso, a quien le doy toda la gloria, y en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y la humanidad, declaro que no es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos, Zacarías 4:6. Y por eso, entendiendo que Dios nos ha dado el libre albedrío, pero yo como ciudadano y presidente me radicalizo con Cristo y reconozco al único Dios real y verdadero, el único que adoro y honro, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que protege y protegerá a nuestra patria. Por eso lo declaro voluntariamente desde el Palacio Presidencial de Miraflores. Lo alabo, lo adoro y a Él únicamente toda la gloria por siempre, y que se haga la paz en Venezuela, América del Sur y el Caribe. Que viva nuestro Señor Jesucristo. Eu vou dizer, meu irmão, eu vou dizer algo assim. O primeiro efeito de uma conversão, irmãos, é o arrependimento. Bem, esse camarada foi considerado o chefe né, do cartel de Los Soles. Então, veja bem, ele é o chefe de um cartel de narcotráfico internacional. Aí teve a presença, né, daquele pastor lá da África, lá, que é considerado o Elias e o Moisés dos nossos dias, orou por ele, falando sobre arrependimento. Mas se houvesse arrependimento pelos crimes cometidos, qual seria o efeito, irmãos? Ele teria se rendido e abandonado o posto. Estou certo ou estou errado? Se você achar que eu estou errado, pode me corrigir. Mas se houve arrependimento, ele tinha se entregado e abandonado o posto, porque ele ganhou ilegalmente a eleição. Se ele houvesse se convertido e se arrependido, ele teria entregado o cargo, não usaria o nome de Deus para dizer que é uma guerra espiritual que aconteceu, não usaria, né, porque ele usou o texto de Zacarias, tal, chamando Deus para a guerra, para defender a Venezuela. Então, ele nunca se arrependeu. Ele está usando estratégia e usando os cristãos para perpetuar-se no poder. Irmãos, tem 10 milhões de venezuelanos que tiveram que abandonar a Venezuela. 10 milhões de venezuelanos que não conseguem mais visitar pai, visitar mãe, visitar irmão, visitar filho, porque tiveram que abandonar a cidade para sair da miséria. E eu vou dizer algo. Eu vou dizer algo para vocês
eu vou dizer algo para vocês, que a esquerda na América Latina, uma das falas do Lula é que o maior erro da esquerda foi atacar a religião. Alguém já viu essa fala do Lula? Por quê? Porque eles não querem fechar a igreja. Eles querem se infiltrar nas igrejas. E essa foi uma das estratégias de Maduro. Então, eu digo para vocês que a estratégia da esquerda na América Latina nunca foi e nunca vai ser fechar templos, fechar igrejas. Mas esse arrependimento não existe, irmão. Se o Maduro tivesse arrependido, ele tinha se entregado e saído do cargo. E aí eu vou dizer algo para vocês. Veja que no vídeo, eu vou colocar o vídeo aqui sem áudio, mas só para... Veja a quantidade de pessoas lá, pastores e líderes religiosos. Veja como a igreja está distante da verdade, irmãos. Você está vendo um monte de pastores e líderes religiosos acreditando que isso aqui é espiritualidade. Qualquer ser que tem discernimento espiritual vê que não há espiritualidade nenhuma. Ele está lendo uma carta escrita e redigida. Ele está lendo uma carta lida e redigida e líderes evangélicos estão achando isso espiritual. Líderes religiosos estão vendo Deus onde Deus não está. Deus não está nesse discurso. Deus não está. E, infelizmente, escute o que eu vou dizer, são líderes comprados que comem na mão dele. É como a mesa de Jezabel. Ele traz os líderes para a mesa e os líderes têm que falar o que ele quer. Ele traz os profetas para a mesa. Ele traz os profetas para a mesa e os profetas têm que falar o que ele quer. E eu vou repetir, se houvesse um avivamento e um arrependimento na vida de Maduro, ele tinha se entregado, porque ele ganhou as eleições. Comprovadamente, foi anulada pelos Estados Unidos. A irmã Gilmara está dizendo, eu pensei que já tinha visto de tudo, mas a gente não cansa de ver, né? Infelizmente, a gente não cansa de ver. A gente não cansa. As coisas estão acontecendo. Olha aí a quantidade de líder religioso. Irmãos, o anticristo vai se utilizar da religião. Por que, pastor Carlos, o anticristo vai se utilizar da religião? Porque ele vai ter um falso profeta do lado dele. Por que o anticristo vai se usar de religião? Porque ele vai ter o falso profeta.
É simples assim. É simples assim. Ele vai ter um falso profeta, porque a religião e política andam juntos, desde que o mundo é mundo. E enquanto a gente está olhando para tanta coisa, irmãos, essa matéria que eu vou colocar aqui para vocês, ela é antiga, sobre a ONU e a identidade digital, mas essa realidade, né, em que um caminho está sendo aberto e com muita velocidade para a manifestação do iníquo, do anticristo. E eu digo assim, enquanto a gente está olhando para algo, enquanto a gente está olhando para o boi de piranha, está acontecendo 1001 coisa por trás. A gente vê, olha, a matéria não quer abrir. É só Jesus na causa. As coisas estão caminhando muito rápido, numa velocidade assombrosa, e muita gente não está percebendo. Irmão, deixa eu só ver um negócio aqui na internet, muito rápido aqui. Enquanto isso, assisto o vídeo da nossa obra na igreja lá no Amazonas. Só um minuto. Bom, nesse momento, graças a Deus, já emitimos toda, né? As sapatas aqui na construção da igreja de São Gabriel. Aí tá todos os ferros já colocados. O segundo passo agora é aqui, levantar a caixaria até aqui e nivelar. Todos. Levantar 1,20 m, devido à água que enche, né? Aí teremos que colocar agora a caixazinha aqui até aqui. E agradecemos muito ao pastor Carlos Cardoso pela força muito grande. Assim vai ser, todos. Daqui vamos levantar, né? Medir aqui, essa área aqui. A altura do piso da casa, da igreja. E vai ser todos, aquela área toda vai ser com caixariazinha assim pequena. Todos, como essa, aquela, lá. Vai ser todo como essa. Irmãos, graças a Deus. Estão vendo aí é a nossa... Hoje eles foram para lá para terminar, tinha faltado areia. Pastor Carlos Vieira esteve comigo lá. Quando a gente reabriu esse trabalho, essa igreja vai ficar pronta até fevereiro, em nome de Jesus. Hoje eles foram para lá para terminar as caixarias, concretar, fazer as colunas e já vai começar a erguer a igreja na parte de cima. Nós terminamos amanhã também a construção das 20 sapatas da igreja do Beco 30. Eu vou receber vídeos amanhã. E estamos aí numa grande obra e não podemos parar. Irmãos, a minha internet, só Jesus. A ONU, a ONU está trabalhando para uma internet, para uma identidade, não uma internet, uma identidade digital universal. O Brasil, eu vou mostrar algo aqui do Brasil. O Brasil aderiu, né, a essa fala da ONU. Olha aí, ó.
Eu estou no site do governo, né? Para ninguém ver aqui. Olha aí, o Brasil adere à iniciativa da ONU que promove o uso universal da infraestrutura pública digital. Lançada em 2023, a iniciativa 50 em 5 visa ajudar 50 países a desenvolver componentes de infraestrutura pública IPD até 2028, com foco em identidade digital, pagamentos e trocas de dados. Durante o evento Nova York, em 23 de setembro, que foi ano passado, o Brasil formalizou a adesão da Agenda da Organização das Nações Unidas, que promove o uso de infraestrutura pública digital para melhorar a vida das pessoas e bem-estar do planeta. Lançada em 2023, a iniciativa da ONU tem o objetivo de ajudar 50 países a desenvolver componentes de infraestrutura pública digital até 2028, com foco em identidade digital, pagamentos e trocas de dados, promovendo segurança, inclusão e interoperabilidade. De acordo com os organizadores da campanha, os países que constroem IPD seguro e inclusiva, juntos por meio de iniciativas 50 em 5, podem promover economias fortes e sociedades equitativas, a usar soluções adaptáveis construídas para um propósito, juntamente com soluções de governança e política para desenvolver suas capacidades. Os países podem facilmente compartilhar aprendizados e melhorar práticas. Essa abordagem promove a inovação, reforça o empreendedorismo local e garante acesso a serviços e oportunidade para grupos carentes, incluindo mulheres e jovens. A identidade digital é uma malha fina, né? Uma malha fina. Que vai monitorar e controlar todas as pessoas. Você vê que a gente tem o Reino Unido, né, lançou uma estratégia. Qual foi a estratégia do Reino Unido? É começar pelos trabalhadores. Né? Ninguém consegue mais trabalhar sem identidade digital no Reino Unido. E olha aqui, irmãos, o que eu estou falando está no site da ONU. Ó. Eu estou no site da ONU. Olha só, Nações Unidas lançam apelo global para que a inteligência artificial seja empregada para avançar o progresso social. 18 entidades das Nações Unidas uniram forças para conclamar governos, sociedade civil, academia e setor privado para que hajam agora para garantir o progresso social em uma era digital em rápida transformação. Reunidas em Turim, na Itália, durante a segunda edição do Dia da ONU sobre Mundos Virtuais, as entidades das Nações Unidas delinearam 12 ações prioritárias para garantir que o uso da inteligência artificial e dos mundos virtuais seja balizado por direitos, pela inclusão e por padrões e princípios éticos. Então, 18 entidades se uniram e existem 12 prioridades. Então, eles estão aí, ó, dentro de prioridades de recursos, de TI, de Comissão Econômica, de Fundo das Nações. E o que acontece, irmãos? Olha aí, ó, as reuniões virtuais acontecendo, as pessoas de óculos. A era digital é a era em que
tudo que você fizer vai ser controlado, vigiado e monitorado. E qual é a moeda de troca? Como é que as pessoas vão entregar totalmente a sua liberdade aos governos? Para terem segurança e poderem ir e vir. Qual foi o maior teste sobre isso? Foi a carteira da dita Jussara, né? Da dita. Quer dizer, se você não tiver comprovado que você tomou o medicamento, você não pode trabalhar, você não pode ir para a faculdade, você não pode andar de ônibus, você não pode. Quer dizer, as pessoas dizem, mas se eu não tomar, eu não vou poder trabalhar. Se eu não tomar, eu não vou poder estudar. Se eu não tomar, eu não vou poder ir no shopping. Se eu não tomar, eu não vou poder viajar. Se eu não tomar, eu não vou poder isso, não vou poder aquilo. Todo mundo se submeteu. A identidade digital, ela vai vir no mesmo projeto. Irmãos, nada tira do meu coração que nós teremos uma nova enfermidade e eles vão digitalizar o sistema. Veja, eu já mostrei para você aqui que o cartão do SUS agora é o CPF, né? Então, veja bem, porque eu vou mostrar aqui no dado do governo, você entendeu que eu estou falando que isso é uma realidade. Porque o cartão do SUS, olha aí, site do governo, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou colocar para vocês, porque o cartão do SUS será unificado com os dados do CPF do usuário. Alguém sabe aqui? É que se você não tiver de acordo com o SUS, eles vão bloquear teu CPF. Alguém discorda do que eu acabei de falar aqui? Eu estou no site do governo. E veja que o Padilha declarou guerra ao meio mundo de médico que está contra a tomada dos medicamentos lá. Por que o cartão do SUS está sendo unificado ao CPF? Porque quem não tiver de acordo com o SUS, o seu CPF vai ser cancelado. E CPF cancelado pode cancelar renda, pode cancelar acesso a dinheiro, pode cancelar tudo. Eu estou errado, eu estou vendo coisas demais? Sim ou não? Porque isso facilita o governo de bloquear a pessoa por não estar de acordo com o cartão do SUS. Ou eu estou vendo coisa demais, irmãos? É por isso que eu acredito, presta atenção no que o pastor Carlos está falando. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu acredito numa nova pandemia em que eles vão digitalizar tudo e vão ligar sistema de saúde a dinheiro. Eles vão vincular cartão de saúde a dinheiro. O cartão do SUS vai estar vinculado à tua conta bancária. Se você não tiver de acordo com o SUS, o teu dinheiro vai ser bloqueado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, sim ou não? E aí, veja, nós temos 50 países entrando na identidade digital. O que é isso? O sistema de identidade digital é tua documentação toda digitalizada. Então, hoje no Brasil, olha só, eu estou aqui na Agência Brasil, ó. O novo Cartão Nacional de Saúde, a partir de agora, passa a exibir o nome CPF no lugar do antigo número. A mudança foi anunciada na terça-feira pelos ministros da Saúde e Gestão e Inovação Pública. A previsão é que 111 milhões de cadastros sejam inativos até abril de 2026,
Desde julho, 54 milhões já foram suspensos. Em entrevista coletiva, o ministro de Saúde, Alexandre Padilha, destacou que pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente pelo sistema. Não estamos deixando ninguém para trás. As pessoas que não têm CPF ainda vão continuar a ser atendidas, disse. Não há sistema nacional de saúde pública que tenha o volume, a diversidade e a complexidade dos dados do SUS. Então, o que eles fizeram? Eles cancelaram uma base e estão recomeçando. Quer dizer, o número do teu cartão do SUS vai ser teu número do CPF. Deus abençoe o pastor Bernardo, que é um dos nossos líderes do projeto Arrependa-se lá na Angola, né? E ele já está organizando toda a nossa viagem para o dia 14 de dezembro ao dia 22 de dezembro, estaremos lá. Então, o que acontece, irmãos? Está sendo gerada uma malha fina digital, um controle absoluto sobre 50 nações, e eles estão fechando um cerco que, se nós tivermos uma próxima PAN, um novo vírus, eles já estão prontos para vincular carteiras de saúde a dinheiro. O teu sistema de saúde está vinculado ao teu CPF e automaticamente ao teu sistema financeiro. E se você não se enquadrar no sistema de saúde, você não vai ter acesso à tua conta bancária. Então, eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que é muito assombroso, mas o sistema do anticristo está sendo implantado. O sistema do iníquo está sendo plantado. E eles já estão preparados, meu irmão. Quando você estuda sobre a cura do remédio aí que está vindo de hidrogel, conectado à internet, é como uma marca da besta que vai ser implantada nas pessoas. E a gente sabe que nós estamos, né, num tempo profético. Eu tenho dito para vocês que nós temos nós fazemos parte de duas gerações, né? Qual é a previsão? Eu digo, nós somos a geração, ou seremos arrebatados, e se não formos arrebatados, nós somos a geração que entraremos no juízo de Deus e no Apocalipse. Eu espero me encontrar com você nas bodas do Cordeiro. Eu espero me encontrar com você nas bodas do Cordeiro. Eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero subir. Mas que o Apocalipse está se armando, meus irmãos, está. Isso não é teoria da conspiração.
Isso não é fake news. Nós estamos vendo um cenário de juízo se armando sobre a terra. Eu disse essa semana que se nós tivermos um apagão digital, é Deus dando um despertar na humanidade. Se nós tivermos um apagão digital, é Deus mesmo. Ah, pastor, que colapso vai... É Deus, para as pessoas enxergar a realidade. Hoje, eu vou dizer de hoje, o pastor Jefferson acabou de me mandar aqui um jovem em surto no Rio Grande do Sul, matou. Deixa eu ver aqui, ó. Um jovem em surto no Rio Grande do Sul, em Criciúma, não foi nem no Rio Grande. Ó, o homem surtou, deixa eu tirar o áudio aqui, e mata a mãe e a irmã no feriado. Foi em Criciúma. A mãe e a irmã. E em Joinville, Santa Catarina, aqui, eu moro em... Na realidade, eu digo que moro em Joinville, mas eu moro em Joinville, moro na divisa aqui, de Araquari. O jovem, a irmã era esposa de um dirigente da Assembleia de Deus, um esposo, e ele era filho do pastor. Filho do pastor. E tá aí, né? A gente vê, e ele diz ainda, o menino diz que estava cometendo uma missão ao matar a mãe, surtado. Ele estava cometendo uma missão. Irmãos, tem muita gente em surto psicótico, tem crianças em surto psicóticos, adolescentes em surto psicóticos. E é o uso excessivo de telas. É uso excessivo de telas. O irmão mesmo, irmãos, vai chegar nesse ponto. O irmão mesmo mandou um vídeo, disse que está vinculado à capa da The Economist. Deixa eu colocar aqui, que é o uso de um robô que pode entrar dentro do ser humano. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Olha lá a imagem. Ele tomou uma pílula. Ó, um robô pílula que pode nadar no seu estômago e controlar o seu cérebro. Está travando aqui. Oh, meu Deus. Está travado, ó. Sangue, fogo, coluna de fumaça. Sangue, fogo, coluna de fumaça. Só Jesus. Olha lá, ó. Tá vendo ali a pílula? É controlado por um joystick. Agora ele vai tomar a pílula, olha lá, ó, e a pílula vai entrar dentro do estômago. Aí muita gente diz que isso é maravilhoso.
E você vê esse monte de pílula aqui, ó, na capa da The Economist. Tem muita coisa acontecendo, meus irmãos. E olha aí, a irmã Raquel está dizendo que na escola onde ela trabalha, em Santa Catarina, tem vários alunos com surto. Está até assustador. Quem trabalha em escola está num campo de batalha, meu irmão. Está num campo de batalha que a pessoa não tem ideia, né? Porque é uma geração altamente vulnerável a ataques espirituais. Crianças, adolescentes e jovens, eles estão sendo muito atacados. E as estratégias do inimigo têm sido diversas. Então, eu digo para vocês, né? Está aí um cenário sendo preparado. E o que fazer, pastor Carlos? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, veja bem, da onde vem o nosso socorro? O nosso socorro, ele nunca vai vir da terra. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu digo para vocês, o nosso socorro não vem da terra, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, ou nós cremos no poder dessa palavra, meu irmão, que aquele que nos guarda não dorme, ou você vai entrar na vibe de um monte de gente que está tudo desesperado. Eu quero me encontrar com você nas bodas do Cordeiro. E eu acredito, irmãos, eu acredito que está muito perto, o dia de nos encontrarmos com Jesus e vê-lo como ele é. Olha aí, irmão, Alexandre Braga trabalha em escola também e ele sente na pele a batalha espiritual que é. Essa geração está altamente vulnerável. Está sendo altamente programada para ser desconectada de qualquer tipo de espiritualidade. A geração que eu digo são crianças, jovens e adolescentes. Irmãos, falta apenas, se os 25 bilhetes reservados aqui, ó, forem pagos, tem 25 bilhetes reservados. Falta só 66 números para nós sortearmos o Fusca. É 3 números por R$100. Você adquirindo o número, você vai estar nos ajudando nas construções lá no Amazonas. Eu vou repetir, mas segunda-feira eu tenho que mandar R$12.150 para compra de ferro. Deus usou o pastor Maurício dos Estados Unidos mais uma vez. O pastor Maurício comprou 100 sacos de cimento. O seu Luiz fez a R$58 cada saco de cimento. E Deus operou um milagre na vida do pastor Maurício. Ele tinha uma dívida, um trabalho para receber de $900. E a pessoa que contrata ele aumentou o valor dele e está pagando $1.200. Aumentou $300, que foi quase o valor exato dos 100 sacos de cimento. Ainda sobrou alguns dólares para o pastor Maurício. Glória a Jesus.
Glória a Jesus, Deus operou. Pastor Maurício é dos Estados Unidos, irmãos. Ora pelo pastor Maurício. Ele é pastor da Assembleia de Deus em Tampa. É um grande homem de Deus, que Deus nos deu oportunidade, nos levou na sua igreja, nos abençoou. E ao todo, já o pastor Maurício comprou 300 sacos de cimento para a glória de Deus. E segunda-feira eu tenho que comprar todo o ferro para terminar as caixarias e também a laje, deixar toda a estrutura de banheiro tudo pronta. E eu preciso, irmãos, da sua ajuda. Então, compre. Na realidade, abençoe a obra de Deus. Você que é um abençoador do projeto Arrependa-se, adquira. E eu quero, irmãos, tem que bater 1000 números comprados, sem nenhum reservado ali. Eu quero sortear esse Fusca em nome de Jesus, porque eu quero que a pessoa que ganhe passe o Natal já com esse Fusca em casa. Agora você compra o número, paga na página lá, e aí quando você pagar, irmãos, o número é o algoritmo que vai selecionar para você o número. Então, adquira. Se você puder indicar, a gente está colocando nos grupos de WhatsApp para amigos comprarem, né? Eu digo, se for muito longe, uma cegonha para o norte do país, aí, irmãos, vai estar aí em torno de R$3.000. É uma das regras do Fusca, a pessoa que ganhar vai ter que buscar o Fusca ou criar um meio de mandarmos o Fusca. Mas nos ajude, né? Semeie no reino de Deus. Eu queria sortear domingo agora. Não é impossível de nós sortearmos domingo agora. E eu creio no milagre. Então, semeie no reino. Nós vamos fazer o sorteio ao vivo, né? Eu vou pedir para o pastor Fábio do canal Eu Acredito, ele abriu o aplicativo lá, sai o número certinho, a gente fazer algo bem transparente. E eu creio que quem ganhar esse Fusca vai ser abençoado até o tutano. Deus abençoe o pastor André, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu vou encerrar. Eu estou devendo para vocês pregações. Eu tenho tido uns dias muito tumultuados. Hoje foi um dia de tanta... Está difícil entrar ao vivo, tá, irmãos? Eu tentei ontem, não deu. Tentei hoje de manhã e hoje à tarde, eu não consegui. Eu faço live no StreamYard. E ele pediu uma renderização de 9 horas. Ficou renderizando aqui todo o conteúdo que a gente já gravou aqui. E as pessoas acham que é fácil ligar uma câmera e fazer live todo dia. Mas tem muita gente que eu já vi começar e desapareceu da internet. Eu vou dizer algo para você. É muito espiritual e muito difícil fazer live todo dia, tá? Só eu sei o como é difícil, irmãos. Parece que é só ligar a câmera e falar, não é. Existe um trabalho. Às vezes tem dia que a internet trava, tem dia que o canal não entrega para ninguém o conteúdo. Mas nós vamos permanecer. Nós iremos permanecer até que ele venha, em nome de Jesus. Eu conto com vocês, irmãos, nós estamos fazendo uma grande obra. As batalhas lá no Amazonas, o carro do pastor Aminadeb, que é o nosso pastor que está construindo a igreja, estourou, não tem mais como reformar o Abraão. O pastor Carlos Vieira conhece o Abraão. Não tem mais como consertar o Abraão. Nós vamos ter que comprar um carro novo para o pastor.
Você tem noção disso, irmãos? As batalhas estão sendo grandes. As batalhas estão sendo muito grandes. Por quê? Porque as igrejas que estão sendo construídas lá, só a eternidade vai revelar. Só de nós livrarmos crianças de serem abusadas ou de serem entregues a drogas, já cria um peso no mundo espiritual. Então, o pastor Carlos Vieira conhece lá todo o trabalho, tanto a igreja que está sendo construída em São Gabriel, como a igreja do Beco 30, são áreas, meu irmão, de muita coisa que acontece, tanto do lado espiritual, como droga, prostituição, abusos, é tanta coisa. Mas nós não vamos parar, irmãos, e todos nós, eu quero que você entenda que você faz parte. R$10 é oferta, R$5 é oferta, R$2 é oferta. O que Deus colocar no seu coração e o que você tem semeado nessa obra tem feito uma diferença. É muito forte, tá? É muito forte. Então, eu creio, meu irmão, que nós vamos concluir essas duas igrejas. Com as duas igrejas, esse ano são 4 igrejas, né? 4 igrejas. E todas as igrejas que a gente abriu em agosto estão com almas dentro. Estão com almas, com novos convertidos, com vidas que não conheciam Jesus, que agora conhecem. Então, só a eternidade vai revelar todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho. Então, não deixe de orar e contribuir, porque essa obra não é do pastor Carlos, essa obra é nossa. Deus nos deu o projeto Arrependa-se. Você faz parte de tudo isso. Amém? Olha aí, a irmã Lucimar fez live e sentiu o peso. É muito espiritual. É muito espiritual você fazer live, você liberar a palavra, né? A missionária Raquel, ela grava vídeos semanalmente. Tem semana que é uma batalha para ela conseguir parar tudo para gravar vídeos, porque vidas estão sendo alimentadas por palavra de Deus. Amém? E é muito importante, Elis, a sua oração. Irmãos, muitas vezes oração vale mais do que dinheiro, porque é bíblico. Muito pode a oração de um justo. Muito. É muito pode. Tem muito poder a oração de um justo. Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por mais essa live. Eu quero pedir a tua bênção, a tua proteção sobre o teu povo. Dá um fim de semana abençoado aos teus filhos. Continua ministrando sobre os nossos corações e as nossas almas. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra toda intenção do maligno contra a nossa vida e a nossa família. E faz a tua obra na nossa existência, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até domingo, em nome de Jesus. Não deixe de comprar o número do Fusca para sortearmos o mais rápido possível. Amém? Deus abençoe. Este Fusca em prol do projeto Arrependa-se. Estamos avançando com a construção de igrejas na Amazônia, preparando o Natal Missionário no Brasil e na África, onde vamos alcançar mais de 3.000 crianças neste ano e entregar 300 cestas básicas. Além disso, todos os meses apoiamos 32 missionários que estão na linha de frente na obra de Deus. Quando chegarmos aos 1.200 números vendidos, o sorteio será realizado. Participe, contribua e faça parte desta linda história. Grandes coisas o Senhor tem feito através deste projeto
E você também pode ser parte deste mover. Não fique de fora.